Vamos lá, Edu. Vamos falar da decisão do Copom de não alterar os juros, né, e da unanimidade. Ótimo. É importante a gente falar sobre isso, né? Porque o que a gente viu acontecer ao longo do último mês é o típico exemplo de um ataque especulativo. O Banco Central, e quando a gente fala o Banco Central, Vivi e Roberta, a gente está falando o país, né? O Banco Central é um banco, enfim, 100% do povo brasileiro, né? Uma instituição 100% do povo brasileiro. Ela foi colocado o que a gente chama em corner, né? Quem sabe ali na luta de boxe, quando o lutador é colocado no corner, é quando ele fica ali na quina, né, do ringue, e não tem para onde fugir e começa a apanhar, enfim, até desistir ali. E no mercado financeiro a gente diz que alguém ou alguma instituição é colocada em corner quando ela sofre um ataque de todos os lados e ela não tem para onde fugir. E o Banco Central sofreu um ataque especulativo do mercado. E olha que delícia, Roberto e Vivi, eu falar isso, que é forte essa afirmação minha, né? Pô, sofreu um ataque especulativo do mercado, Eduardo, você vai tomar um processo. Vamos torcer para tomar um processo para a gente ver se a gente descobre quem é esse tal mercado, porque se o mercado me processar, a gente vai conseguir dar um nome para o mercado, né? Que a gente sabe o nome do mercado. A gente sabe quem são as pessoas do mercado. Não vamos deixar assim como mercado, né? Porque aí a gente poupa o ICL de receber mais um processo e ainda ver se descobre, né? Quem vai nos processar se defendendo dessa afirmação. Mas vamos lá, o que aconteceu? Os números econômicos que têm vindo para o Brasil são números positivos. Claro, o mundo inteiro vive ainda um momento muito difícil. Você aqui no Brasil tem eventos como a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, que mexem, né, com várias variáveis econômicas, por exemplo, com a questão dos preços. Você tem várias coisas específicas que estão passando por pressões, né, inflacionárias, mas se você olhar, né, se você for olhar os números da economia brasileira, o Brasil está com uma situação de emprego muito melhor do que tinha antes. E olha que vocês sabem que eu sou crítico, né, a atuação econômica do governo de uma maneira geral, que eu acho que tinha que ser assim 100 vezes mais ousada, 100 vezes mais progressista, e a gente flerta, para alguns não é que flerta, a gente vai com tudo, né? Mas a gente flerta com o neoliberalismo com o que a gente está fazendo. A gente aliviou os muito ricos com aquela alíquota de 8%, dando de presente 7% de volta de imposto sobre tudo que eles tinham que pagar ao longo, então, assim, da vida deles. Eu sou, assim, o primeiro a criticar. Mas vamos lá, vamos ver os números em relação ao que a gente estava tendo antes. A inflação caiu absurdamente e vem, né, mês após mês surpreendendo para baixo. O mês passado, de novo, foi abaixo do que tinha sido no ano anterior e abaixo das expectativas de mercado. Então, a inflação está abaixo do que era esperado. O PIB ele tem surpreendido para cima, ou seja, o crescimento da economia brasileira tem surpreendido para cima. Os dados de emprego também têm sido muito melhores do que no governo passado e têm surpreendido positivamente. A balança comercial brasileira ela também tem batido recorde atrás de recorde. O fluxo de recursos para o Brasil também tem sido um fluxo surpreendendo positivamente, sem contar esse fluxo especulativo, né, que é o investidor que bota dinheiro hoje para ganhar dinheiro amanhã, para tirar dinheiro hoje para botar dinheiro amanhã. Esse fluxo é um fluxo que varia muito, né? O pessoal chama de high frequency, né? Ou seja, alta frequência, que entra, sai, entra, sai, entra, sai. Beleza. Só que o que acontece? Tem uma turma, principalmente a turma do mercado, que ela tem que sempre fazer tudo o que ela pode fazer para manter a taxa de juros o mais alto possível e para garantir que, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa no país, né, se garanta o pagamento dos juros dela. Então é por isso que no Brasil a gente tem esse negócio que a gente trata normalmente, superávit primário, a gente trata normalmente, vocês já perceberam isso? Que a gente fala superávit primário como se fosse uma coisa absolutamente óbvia, né? Superávit primário quer dizer o seguinte, olha só, a gente só vai fazer as contas todas para ver quanto que sobrou, quanto que faltou de dinheiro, depois
de pagar os juros da turma do mercado. Antes de pagar os juros da turma do mercado, não pode fazer nada. Vamos primeiro pagar os juros de todo mundo, que é o mais importante de tudo, e depois a gente vê quanto sobrou. Por isso que é superávit primário, né? Ou seja, o que você vai ter ali depois de pagar os juros da turma do mercado. O que é uma maluquice, que isso não tem escrito em lugar nenhum. Na Constituição não tem escrito que é mais importante pagar o dinheiro lá do banqueiro do que pagar aposentado. Você tem, às vezes, 1 milhão de pessoas na fila para receber aposentadoria que estão com tudo certinho e não receberam ainda, mas não atrasa um dia o juro dos banqueiros. Você tem o pessoal que tem que ganhar BPC, não ganha, não atrasa um dia o juro dos banqueiros. Você tem o pessoal que tinha que receber os precatórios, pessoas mais velhas, não estou falando daqueles precatórios bilionários, dívidas de pessoas que, enfim, sofreram algum tipo de desapropriação, etc. Não recebe, mas não atrasa um dia a dívida dos banqueiros. Então, o que o mercado fez dessa vez? Ele falou o seguinte, olha só, a gente não pode deixar esse cara cair muito os juros. A gente, número 2, olha, presta atenção, número 2, a gente não pode deixar o Lula indicar o cara que ele quiser para o Banco Central. Não podemos deixar que ele indique o Galípolo, por exemplo, que é o que o mercado fala, mas quem quer que seja. Nós, mercado, queremos continuar indicando, como indicou todos para trás. A única pessoa que indicou alguém que não foi do mercado foi a presidenta Dilma. A única pessoa que indicou alguém que não foi de mercado foi a presidenta Dilma. Todos os outros, incluindo o Lula, tá? Nos outros mandatos, indicaram pessoas do mercado financeiro. Eles querem impor a pessoa delas, então querem boicotar quem vai ser o próximo indicado e querem continuar mantendo essa história do arroz fiscal e etc. que eles estão fazendo. Qual que é o problema, Vivi e Roberta? A inflação não estava ajudando eles, porque estava vindo cada vez mais baixa. Então a inflação sinalizava que tinha cada vez mais baixar os juros. Os dados de emprego, etc., mostravam uma economia saudável. Eles tinham que criar esse pânico de alguma maneira. Onde eles foram criar o pânico? Nas expectativas lá da frente. Então, eles fizeram ao mesmo tempo 2 coisas, o mercado. A primeira coisa, ataque ao dólar. Então, eles começaram especulativamente a puxar a cotação do dólar para cima, a comprar dólar e colocar o Banco Central em córner. No médio prazo, o que define a taxa de câmbio é o fluxo que você tem de entrada e saída de recursos no Brasil. O quanto você exporta, o quanto você importa, né? O quanto você remete de resultado das empresas de fora que estão aqui dentro do Brasil lá para fora, e o contrário também. Isso aqui no médio prazo define a taxa de câmbio. Mas no curto prazo, você com ataques especulativos, com muita compra de dólar ou com muita venda de dólar, você tem oscilações maiores. O que a turma fez? Toda coordenada. Eu estou falando isso. O que a turma do mercado fez? Toda coordenada. Foi tudo planejado. Eu estou falando, e se o mercado quiser me processar, que bom, vamos ver quem é o tal mercado, para ver se ele mostra a cara. Porque a gente sabe quem é a cara, mas vamos ver se ele dá essa moleza para a gente. O que o mercado fez? Fez um ataque especulativo no dólar, começou a pressionar o dólar, começou a peitar o Banco Central no dólar, mesmo com leilão e tudo de Banco Central, para puxar o dólar para cima. Quando o dólar começa a esticar para cima, o que os analistas falam? Isso vai gerar o que lá na frente? Inflação, que é o que eles falam que isso vai gerar inflação. E aí eles fizeram isso coordenado com o relatório Focus, de botar expectativas mais altas ali no relatório Focus. Quando o relatório Focus saiu daquele jeito, enfim, na nossa opinião, totalmente manipulado, né? A gente pediu acesso à lei das informações, vamos ver o que vai voltar. Quando ele veio, entrou a outra peça do quebra-cabeça, a mídia. Aí a mídia começou a cair em cima toda falando o seguinte, olha, as expectativas pioraram pra caramba. A turma que estava comprando dólar foi mais com força para cima do dólar e criou-se esse ciclo para piorar as expectativas e para forçar o Banco Central a parar a queda de juros e para forçar o Lula a ter que ouvir o mercado para quem vai ser o próximo presidente do Banco Central. Então, isso foi o que aconteceu. Eu estou falando para vocês que isso foi o que aconteceu, tá?
assumindo todos os riscos de falar tudo isso, eu estou falando para vocês que isso foi o que aconteceu.